Buenos dias. É gusto estar acá participando desse evento que maravilhoso para toda a área, não só em ortodôncia, também como implantodôncia, em todas as áreas da odontologia. E quero agradecer a nosso reitor, diretor-geral, Rafael Pinelli, toda a equipe de marketing e direção da FACOP, por essa invitação e poder estar aqui com vocês neste dia de hoje. E hoje vamos falar sobre TOI, o tratamento ortodôntico híbrido. E aproveitamos então um enlace acá da palestra da doutora Michele, que falou com vocês sobre alinhadores. E o tratamento híbrido nada mais é que a integração de los alinhadores com o sistema autoligante, trazendo então o que é de melhor para nossos tratamentos. E vamos falar como se passa, o que hacemos para podermos aproveitar desses dois mecanismos, dessas duas mecânicas que temos em ortodôncia. Aqui está meu Instagram, para os que estão aqui presencial, já que nos seguem, e para todos que estão nos acompanhando de todos os países que nos seguem, estou invitando a vocês a seguir nossa página em Instagram. Vou me apresentar brevemente. Eu tenho pós-grado em ortodôncia pela SPO, Sociedade Paulista de Ortodôncia. Tenho pós-grado em ortodôncia preventiva e ortopédia funcional dos maxilares. Sou especialista e maestro em ortodôncia, coordenador do Instituto em Ji-Paraná, também na Unicem, coordenador do Instituto IMAX em Sinop, coordenador também aqui da FACOP Internacional. Sou membro CASA, Centro Avançado do Sistema Autoligados em Alinhadores, onde temos um bracket com nossa prescrição CASA, que é no New Evolution, é um bracket autoligante estético. Sou membro da Abralo, Academia Brasileira de Alinhadores. Sou também speaker de New Aligner, de AT Pro, e também speaker de la Infinity Orthodontics. Aqui estão, então, nossos parceiros, que estão sempre juntos nessa jornada, em nossos dias de trabalho, tanto na clínica, em minha oficina, como também na área científica, la Abralo, DH Pro, Centro Avançado em Sistemas Autoligantes, la New One, New Aligner e la Infinity Orthodontics. Meus sinceros agradecimentos a todos esses parceiros também. Vamos então falar de tratamento de ortodôncia híbrida. O que tem de tão maravilhoso neste tipo de protocolo? E vamos desvendar então essas planificações e o que podemos tomar de melhor dessas ferramentas. Vamos dizer que quando nosso paciente se chega em nossas oficinas, nós vemos várias portas que podem seguir. Qual opção temos a tratar este paciente? E tomando em conta que este paciente pode ser um paciente que busca em sua oficina um tratamento com alinhadores invisíveis, procurando então um tratamento estético, um tratamento mais confortável, um tratamento mais tranquilo. Como nós vamos então oferecer a este paciente brackets, porque não é o que busca, mas muitas vezes a complexibilidade deste caso não nos permite desenvolver um bom tratamento solamente com alinhadores. Ficar 2 anos, 3 anos, 5 anos tratando solo com alinhadores, muitos alinhadores, isto vai barrar sua previsibilidade de tratamento, elevar o custo do tratamento. Então buscamos ferramentas que vão aumentar nossa previsibilidade e assim aumentar também a lucratividade desse tratamento, oferecendo um tratamento mais tranquilo a nossos pacientes. E o mais importante, também escolhendo ferramentas que não vão
tirar a estética desse paciente. Então, se lhe ofereço um bracket autoligante totalmente estético, que o paciente vai usar por um curto período, para depois cambiar em seguida a alinhadores invisíveis, que é o que nosso paciente busca. Os alinhadores, que vão dar a nosso paciente o quê? Uma nova visão, uma nova forma de tratamento. Este paciente, então, se busca um tratamento que nós outros vamos oferecer, uma nova ortodôncia, que é a ortodôncia híbrida. Uma ortodôncia personal para aquele paciente, para a sua maloclusão, para cada tipo de maloclusão, um desenvolvimento diferente de planificação. Com mais precisão, porque temos o quê? Brackets autoligantes, que temos menos fricção, tratamentos tempranos, exclusividade, um tratamento mais confortável e também com menos consultas. Tendo menos consultas em nossas oficinas, teremos mais tempo para desenvolver outras atividades profissionais ou de lazer, porque miramos nossos pacientes em ortodôncia autoligante a cada 60 dias. Quando meu paciente está desenvolvendo um tratamento com alinhadores, posso ver este paciente a cada 60, 90 dias. Vai depender da quantidade de aligners, de alinhadores, que vamos entregar a este paciente a cada consulta. Entregamos a este paciente, então, tratamentos estéticos, com mais liberdade, sim? E é uma nova realidade em ortodôncia. Todos nós outros temos que trabalhar hoje com alinhadores. Todos nós outros temos que trabalhar com brackets autoligantes, com anclagens esqueléticas, com mini tornilhos. Isto é a nova realidade. E esta oportunidade que vamos ter de tratar esses pacientes vai nos trazer muito êxito com nossos tratamentos. Aqui só um pouco do que é o nosso produto, da New Aligner, os alinhadores que vamos desenvolver, os tratamentos. Assim também pode ser feito com outros alinhadores, o tratamento híbrido. A única diferença é que nós outros temos o bracket e os alinhadores. Se você vai trabalhar, por exemplo, com tratamento híbrido com Invisalign, sim, se pode. Todavia, você tem que ter seus brackets de outra empresa e depois vai desenvolver seu tratamento com os alinhadores que queira, ou mesmo com alinhadores in-house, não há problema. Vamos então direto ao ponto em tratamento ortodôntico híbrido. O que buscamos? O primeiro passo que buscamos na fase inicial com os brackets é a bioadaptação transversal. Hablo muito sobre este tema, que é expansão, onde temos arcos mais expandidos. Se temos arcos mais expandidos, vamos ter menos IPR, vamos ter menos extrações. Então, o primeiro ponto é a bioadaptação transversal. Isto traz, então, menos desgastes interproximais, menos extrações dentárias, tratamentos mais rápidos, mais previsíveis. O tempo com aparato fijo é muito pequeno. Estamos falando de 4 meses, 5 meses apenas com aparatos fijos. E depois, com mais biossegurança na parte de los alinhadores, entregando a nosso paciente uma ortodôncia totalmente estética. Os estudos dizem que a média do tratamento híbrido é de 8 meses, o máximo, com brackets, e cerca de 6 meses com alinhadores para refinar este tratamento, e já temos um tratamento listo. Muitas vezes, tratamentos complexos. Não estamos falando solamente de alinhação e nivelação. Estamos, sim, falando de tratamentos complexos,
como o que eu vou mostrar a vocês agora. Esta paciente buscou o tratamento e sua queixa principal, dizia ela: mi diente canino é muito afuera, e isto compromete minha sorriso. Então, mirem o que esta paciente buscava. O que ela queria? Solamente corrigir este canino. Agora, nós outros, como ortodontistas, já começamos a mirar e ver muitas outras coisas que têm que ser feitas nessa maloclusão. E numa análise de sorriso, numa análise de oclusão, vamos fazer então uma listagem. E claro, esta paciente buscou um tratamento e o que ela queria? Usar alinhadores. Ela buscou tratamento com aligners. E agora vamos mirar então o que esta paciente tem. Desvio de linha média. Quando falamos de movimentações com aligners, hablamos de limites de movimentação. Por exemplo, desviação de linha média de 3 milímetros até 3 milímetros. É tranquilo. Acima de 3 milímetros, vamos barrando a previsibilidade desse movimento e vamos necessitar de uma intervenção híbrida para facilitar esse movimento. Isto é um ponto. Mirem a posição deste canino, que era a queixa principal do paciente, uma posição afuera, vamos dizer assim, do arco. Também temos acá uma vestibularização desse incisivo lateral. E vamos aos alertas, então, dos problemas que temos. Desviação da linha média superior. Mirem, até 2 milímetros, tranquilo, tratamos com alinhadores, com aligners. De 2 a 3 milímetros, podemos tratar solo com aligners, mas é melhor tratarmos com TOI, com tratamento híbrido. Acima de 3 milímetros, é listo que teremos que tratar este paciente com ortodôncia, com TOI, ortodôncia híbrida. E a nossa paciente se enquadra cá, de 2 a 3 milímetros de desviação de linha média. Se o meu único problema só fosse este, só tenho problema da linha média, então eu vou seguir com aligners. Só que eu tenho também que ver se ela necessita de expansão. E se eu tenho expansões acima de 4 milímetros, eu necessito fazer um tratamento híbrido. Os alinhadores, ao máximo, vão expandir seu arco 4 milímetros. Isto é o máximo. Agora, se eu tenho que expandir mais do que 4 milímetros, é melhor, então, começar com ortodôncia híbrida. Então, eu tenho a desviação da linha média, eu tenho que expandir esse arco. Mire o grau de angulação deste canino inferior. Quantos alinhadores seria necessário apenas para movimentar este canino? Vamos pensar que eu vou diminuir a cerca de 1 grado, 2 grados por aligner. Se eu tenho que diminuir isso de 21 graus para 10 graus, 7 graus, tenho que diminuir 14 graus, a cerca mais ou menos de 6, 7 aligners, solo para angular este canino. E não temos buena previsibilidade. Então, eu vou somando a lista de problemas e quanto esses problemas vão me direcionando o tratamento híbrido. Desviação da linha média, a bioadaptação transversal, 2 problemas, 2 a 3 milímetros, 4 milímetros de expansão. Rotações. Mirem, eu não consigo fazer rotações de mais de 15 graus em dentes posteriores, solo com aligners. Eu tenho que associar attachments, e quanto mais rotado tiver, eu tenho que associar mecânicas híbridas. Em dentes anteriores, incisivos, que são dentes triangulares, eu consigo
fazer rotações de até 20 graus, 15 graus. E quanto mais posterior, coronas clínicas, dientes mais redondos, premolares, caninos, é mais difícil conseguir rotações. Por que necessito de expansão BTM? Porque necessito expandir o arco superior para poder expandir arco inferior. Mirem o grau de apinhamento que temos deste arco inferior. É um apinhamento severo para tratar solo com aligners. Rotação de canino, rotação de incisivo lateral e também estes dientes inferiores, principalmente, são meu maior desafio para tratar solo com aligners. Estamos falando acá de 20, 30, 40 aligners para tratar um caso desse. Demanda tempo e custo. Vamos analisar estas rotações. El diente, la pieza 4-4, 4-2, 3-3, são as peças mais mal posicionadas. Então, temos um apinhamento além das rotações. Mire a conformação do arco. Isto representa a posição que esta peça teria que estar. E quando aço as medidas, eu tenho acá a minha tabla. Até 10 graus de rotações, está ok. 10 a 30 graus é melhor tratamento híbrido. Acima de 30 graus é obrigatório um tratamento híbrido. E aqui eu tenho 27 graus de rotação deste incisivo lateral. Aonde vamos seguir? Estou aí. Agora vamos medir outros. Mire o canino. La pieza 33, se tem 23 graus de rotação. Também pede um movimento híbrido. La pieza 4-4 tem 26 graus de rotação. Todas essas peças pedem um tratamento híbrido. Mesmo com attachments, o aligner não vai conseguir fazer essas rotações. Vamos necessitar de refinamento, vamos necessitar de muitos aligners e baixa previsibilidade. A média das rotações, então, está acima de 20 graus. Está em rojo, é um sinal de alerta. Temos, então, que optar por mecânicas híbridas. Senão, vou ter que fazer muito desgaste. Sim, muitas vezes vou cair em extrações. E não é o que o paciente deseja, porque busca um tratamento confortável, buscou aligners. Mirem a complexibilidade. Então, como vamos proceder este tratamento? Vamos buscar o que o paciente quer. Vou começar esse tratamento com ortodôncia fija, com brackets autoligantes. E aqui está o paciente em sua primeira consulta após a montagem do aparato. Esta prescrição se tem algumas características que nos ajudam demasiado a este movimento. Temos principalmente o torque de canino, que na prescrição Roche, se temos menos 2 graus de torque. Em nossa prescrição casa, nós temos mais 5 graus de torque. Então, esses caninos, se tem um movimento de torque vestibular, isto aumenta a distância intercanina, facilitando o posicionamento, alinhação e nivelação de los dentes anteriores. E também de sua
com formação de arcada. De 9 graus ou 13 graus de angulação da prescrição Roth, nós temos 7 graus de angulação. Então, se o canino se queda mais vertical, também aumentando a distância intercanina. Os torques posteriores, tanto contínuo superior como progressivo inferior, também são menos acentuados, proporcionando um movimento mais vestibularizado desses dentes, também facilitando a bioadaptação transversal. Trabalhamos com arcos Copernic termoativos, menos fricção. Sim, trabalhamos com notching de alambre, esta quantidade de sobra de alambres, então, que temos, com o correto posicionamento dos stops, vão promover a bioadaptação transversal. Os brackets têm que ser montados em arco superior, 7-7, inferior, 7-7. Temos que ter levante de mordida, temos que ter stops posicionados e teremos também, às vezes, que trabalhar com elásticos precoces, todo para potencializar esta maloclusão. Seguindo, então, em primeira visita montamos e vamos ter mais demandas. Como se passou esse tratamento? Mire o que se passou em 8 meses de tratamento com este paciente. Mirem a conformação de arco. 8 meses, sendo 5 meses trabalhando com alambre 0,14 termoativo. 5 meses com o mesmo alambre. E depois 3 meses com alambre 14x25. E aqui está listo, com alambre termoativo 14x25. Mirem este arco em 8 meses, praticamente listo. O que tem mais a ser aqui? Muito pouco. E arco inferior, minimizamos o problema. Claro, ainda tenho rotação para corrigir acá. Temos acá um botão que foi usado com elástico precoce, também para abrir mais esta mordida inferior, mas em 8 meses, terminando acá com alambre 14x25, então, termoativo, e abaixo, 5 meses, trabalhando também com alambres 0,14 e 14x25. Temos, então, uma minimização das características dessa maloclusão inferior. Praticamente quase listo. E agora, então, sacamos os alambres. Nesta fase, devemos escanear o paciente, fazer um aligner de contenção, até que os aligners de movimentação fiquem prontos, porque não se pode movimentar. Então, se sacamos os brackets, tomamos uma impressão, ou hacemos um escaneamento para ser um aligner de contenção. E agora esperamos, então, nossos aligners chegar. Chegando nossos aligners, vamos instalar os attachments e começar com a parte final, que é a parte dos alinhadores. Começamos, então, attachments posicionados, vamos corrigir a rotação. É claro que nesta fase necessitamos de IPR para terminar esta alinhação inferior, principalmente. E depois de 10 meses total e 9 meses inferior, teremos nosso caso finalizado. Antes e depois,
Miren la posición del canino, angulación del canino, la clave de molar, clase 1. Miren la línea media, tiempo de tratamento. Quanto temos? 10 meses de tratamento com arco superior e 9 meses de tratamento com arco inferior. Ou seja, nós ficamos com arco superior 8 meses com brackets, 2 meses com aligners. Em arco inferior, 5 meses com brackets e 4 meses com aligners. 10 meses de tratamento. Se pensássemos isso só com aligners, tranquilamente não teríamos terminado nem a primeira fase com alinhadores. Estaríamos na metade do tratamento e não teríamos nem perto a previsibilidade que temos com este caso. Mire a conformação de arco superior, alinhação de arco inferior, mas, Doc, hace uma pequena rotação em incisivo lateral. Se pode fazer um refinamento? Claro, podemos agora ser apenas um refinamento para este incisivo. As evidências científicas nos dizem que de cada 10 tratamentos com aligners, 8 necessitam de pelo menos um refinamento. Desses 8, 4, 5 necessitam de 2 refinamentos. Estamos falando de evidências científicas, não em evidências clínicas apenas. Pesquisas que nos mostram que é necessário fazer refinamentos. Agora, mesmo com pequenos ajustes a se fazer, a quantidade de apinhamento que teníamos este arco inferior, e agora mirem a quantidade que nos resta para ser um refinamento. Uma placa, 2 placas, pode ser agora um in-house, podemos fazer com pinças, muitas vezes, uma ativação para fazer esse pequeno refinamento para finalizar melhor. Mas a paciente já estava satisfeita, não queria mais continuar, e temos que respeitar a vontade do paciente muitas vezes, sim? E arco superior, mirem a expansão, uma bioadaptação completa do arco superior. E a paciente contente com seu tratamento em apenas 10 meses. 10 meses de tratamento, estamos falando de mais ou menos, se me acuerdo, cerca de 6 visitas em consultório. Então, se de 10 meses de tratamento, não vi a paciente 10 meses. Então, 6 meses apenas, 6 visitas ao consultório para desenvolver um tratamento de 10 meses. Isto é apenas um caso, porque temos acá pouco tempo, né, para falar, para mostrar tudo. Isto é um assunto para falarmos o dia todo, né? Na semana que vem vou estar presente também falando sobre ortodôncia híbrida em um evento da Aligners Congress em São Paulo. Também vou falar em congresso da SPO em setembro em São Paulo. Sempre estamos falando sobre este assunto. É um tema que está sendo muito abordado. Nós outros, do Centro Avançado do Sistema Autoligantes, falamos de tratamentos híbridos há cerca de 10 anos atrás, e agora, de 2 anos para cá, que isto está muito em evidência em los congressos. As empresas, todos os odontólogos, ortodoncistas que trabalham com alinhadores, se têm aceitado muito mais as evidências dos tratamentos realizados com TOY. O que podemos concluir, então? A ortodôncia atual
va más allá de elegir entre técnicas. Se trata de integrar soluções. A união entre sistemas autoligandos e alinhadores invisíveis combina a eficiência, previsibilidade, comodidade e estética para nossos pacientes, ampliando as possibilidades clínicas e personalizando nossos tratamentos. Tratamento híbrido é sinônimo de tecnologia e estratégia a favor de melhores resultados. Fica aqui também o convite para todos que se tenham interesse de participar de uma mini residência que se queda cá em FACOP, comigo e com o Dr. Gabriel Querobim. É uma mini residência de 4 dias, onde vamos trabalhar os alinhadores in office, desde o programa, desde o estagiamento, desde a planificação até a atenção aos pacientes. Creio que alguns de vocês já tiveram um pouco de experiência com nós outros e sabem que esta mini residência já é o suficiente muitas vezes para começar pequenos tratamentos em suas oficinas com alinhadores invisíveis. Muitas graças mais uma vez por estar aqui e essa oportunidade de poder compartilhar um pouco mais da minha experiência com vocês. Muitas graças a todos.